Prazer em encontrar Ô, Thiago, que bom estar com você. Sim, muito Você bom está também. aqui. É um encontro várias vezes adiado, Sim, enfim concretizado. finalmente. Prazer A encontrar Carol você. falou com você? Falou. Que bom. Ela falou que estava torcendo para você ir também. Muito obrigado pelo apoio em tudo, viu? Mesmo na flotilha foi fundamental. A Wagner estava na equipe de terra da flotilha também. Nós temos outros militantes também daqui do Rio que estavam com a gente. E você veio aqui só para dar entrevista? Não, você tinha um outro... A ideia é dar entrevista para você, a gente faz esse encontro com a Carol. Amanhã tem o lançamento da Heloísa Helena, ela vai ter um espaço da pré-campanha dela de deputada federal, e é isso. Aí já volto para São Paulo. Período corrido. Mas a campanha está indo bem? Muito bem, estamos felizes. A receptividade é grande? É muito bonito. Eu já participei de muita campanha, já fiz muita campanha presidencial, de várias outras. Políticas? Não minha, né? Mas mandatos coletivos, dos nossos mandatos. Eu fui filiado ao PSOL há 20 anos. Né? Aí... Ele fez uma torta para você. Muito obrigado, meu irmão. Ele fez essa torta para você. É torta de maçã, né? Que legal. E ele fez para você, mas o pessoal aqui é guloso e foram avançando na torta. Mas eu já falei assim, mas ele veio hoje, por favor. Imagina. Você fez a torta dele. Muito obrigado, meu irmão. Não precisa de nenhum dos dois, não. Só alguns que o Anselmo acha que valem a torta, entendeu? Mas é sempre que ele fala. Quem é que veio? Essa semana falou. Oi, mas tem sido muito bonita, porque toda vez que eu participei de campanha, a conversa com as pessoas era muito assim, vou votar ou não vou votar. E com a gente tem sido a conversa de que as pessoas confiam na gente para a luta da vida, assim, sabe? E tem sido muito bonito, assim, as pessoas falam, não, quero lutar com vocês, assim. É mais importante que o voto. A campanha do voto vai muito bem, assim, a gente começou muito atrasado, mas, a gente mal lançou, já estamos em 6º lugar em São Paulo em arrecadação de finanças. É a vaquinha, né? É a vaquinha, 23º do Brasil, então... Mas não existe uma pesquisa ainda, né? Não. E pesquisa para candidatura proporcional, para federal, é muito difícil confiar. Porque, seu partido é a Federação Pessoal Rede, mas eu vou pela rede. É a rede. Aí a rede e o PSOL elegeram em São Paulo da última vez 7. Só que a Luciene não tinha o suficiente para o coeficiente, então entraram 6. A expectativa é que agora fique entre 6 ou 7 também, e as pessoas estão otimistas. Quer dizer que eles já avisam quantos vai eleger? É a expectativa. A expectativa. Pode ser mais. Pode ser mais, pode ser menos. É sempre assim, eleição. Mas a gente tem crescido muito. As minhas redes, de fato, têm tido um alcance muito bonito. Assim, então, tem tudo para estar otimista. E, infelizmente, tem coisas acontecendo nesse período que são ruins para a gente, mas que colocam a campanha lá em cima. Por exemplo, a intervenção do Trump e do Netanyahu no Brasil, na América Latina, isso aumenta o senso de urgência de candidaturas que levam isso a sério. A situação da Palestina, a guerra, Estados Unidos, Israel contra Irã, Iêmen, tudo mais. O Super El Niño, por eu ser socioambientalista, isso, infelizmente, essa situação que é trágica, coloca a campanha com mais evidência também. Então, você acha que o Super El Niño já está mobilizando? Ainda não. Mas vai vir, sobretudo para São Paulo, mais que no Rio. Mobilizando para o voto? Ainda não, na minha opinião. Na minha opinião, isso ainda é algo abstrato, porque as pessoas Mas quando for setembro, outubro, aí a consciência vai... Quando for setembro e as inundações estiverem acontecendo com intensidade, ao mesmo tempo que são eventos extremos, né? Então vem uma inundação que derruba tudo, e ao mesmo tempo vem a seca e seca os reservatórios. São Paulo, sobretudo. A gente vai estar lidando com uma crise muito pesada, e que, como sempre, vai penalizar a população mais pobre, e a gente vai ter que lutar muito. Até mais do que só a eleição, assim, vai ser muita luta para passar esse processo. Como é que você explica, Thiago, a que você atribui esse crescimento de Israel sobre os territórios de países até de outro continente? Bom, o lobby sionista, ele tenta manter, é como dizia aquele italiano que eu gostava muito, que o Stuart também gostava muito, que era o Gramsci, o Antônio Gramsci. Que
ele falava assim, olha, para você manter o domínio, para manter a hegemonia, você tem duas armas, ou é pela força, pela coerção. Muito obrigado, Anselmo. Não. Serve a Vade e o Felipe. Eu vou deixar aqui só, já eu como. Então, uma é pela força, pela coerção, a outra é pela ideologia e o consentimento, né, a manipulação. E aí eles fazem as duas coisas. Tentaram destruir os povos, não conseguem destruir plenamente. Tentaram vender a imagem de bonzinhos, não conseguiram. E agora eles vão para tudo ou nada, e vão comprando todo mundo, comprando o sistema político onde é possível, hackeando eleições onde não é possível, fazendo lawfare. É impressionante como eles, ao mesmo tempo que a imagem deles deteriora em todos os países, quando a gente analisa a pesquisa, o poder deles sobre a imprensa e o sistema político aumenta. Isso pela força, assim, muito dinheiro. Pelo dinheiro. Então, o Ilan Pappé, que é o melhor historiador israelense que eu conheço, ele diz que o sionismo está no começo do seu fim. Não quer dizer que vai acabar agora, não quer dizer que ainda consiga causar muito dano, não quer dizer que ainda vai ter vitórias táticas em alguns lugares, mas que a perda de credibilidade com o genocídio que eles cometeram nunca mais vai ser recuperada. Eu acredito nisso também. Tá? E você acha que a bolsa dos israelenses, das grandes fortunas israelenses, vai estar disposta a continuar a se abrir, mesmo com essa deterioração da imagem de Israel e até injustamente do próprio povo judeu? Infelizmente, eu acredito que eles conseguiram fazer uma mistura muito grande do que é o interesse do sionismo do que é o povo judeu no sentido da sua origem étnica ou sua religião. Então, isso foi proposital. Eles fizeram isso para que o povo judeu acreditasse que não existia outra saída senão o sionismo. Mas antes, em 1896, quando Theodor Herzl escreveu aquele livro, O Estado Judeu, e tentava convencer a alta burguesia judaica, ele era ridicularizado. Porque eles falavam, olha, a gente que é bilionário, a gente não tem problema para se integrar na sociedade aqui, né? Através do poder político e do consumo. A gente não passa pelo preconceito que o operário judeu passa no chão de fábrica, né? Mas agora eles conseguiram, de fato, selar uma aliança com a alta burguesia judaica impressionante, né? E que aí se mistura aqui com o cristianismo sionista, nos Estados Unidos a mesma coisa. Então, eu acredito que eles, na minha opinião, vão ser os últimos a romper esse acordo e essa aliança estratégica que eles têm. Assim. Mas depende de país. Você diz entre eles. Eu acredito que, infelizmente, até pelo que se criou de gerações de sionistas... Foram muitos anos, né? Muitas décadas, né? Trabalhando isso, né? Eu acredito que depende dos outros povos parar de compactuar com isso. Assim. Então, à medida que eles vão vendo que vão perdendo o mercado, como você falou, Hilde, quando eles virem que isso está prejudicando os negócios deles, talvez eles aceitem. Eu, sinceramente, não sei. Eu tendo a acreditar que esse não é um caso que a gente vai ver deteriorar a própria classe dirigente desse sistema. Assim. Eu acredito que primeiro eles vão sofrer muitas outras derrotas antes deles abandonarem o projeto deles, infelizmente. Nós estamos conversando hoje neste Brasil 247 com o herói brasileiro, Tiago Ávila, o herói contra o genocídio em Gaza, contra toda forma de opressão e também um defensor do meio ambiente, um ativista ambientalista. Você já nasceu assim ou você foi se tornando um ativista e um herói com a vida, com a experiência? Como é que foi isso? Você era uma criança assim já ou você se tornou com a sua vivência? Eu, de primeiro, queria dizer que é uma alegria estar aqui com você, conversando contigo, estar aqui na comunidade também do 247, enfim, o trabalho de vocês é inspirador. Eu definitivamente não nasci assim. Eu tenho 39 anos, quando eu tinha 18 anos eu descobri meu grande propósito de vida, que era ser útil a um projeto de transformação da sociedade, para construir um mundo livre da exploração, das opressões, da destruição da natureza. A minha infância era de uma criança extremamente bagunceira, neurodivergente, que era expulsa das escolas. Nesse sentido, eu já tinha algum nível de inadequação e indignação para o horror da minha mãe e do meu pai. Mas não era ligado necessariamente a causas sociais. Minha mãe sempre falava, olha, Tiago, tudo que eu quero é que você tenha um bom coração. E isso eu acredito que eu consegui preservar.
Então, você já jogou a sementinha aí dentro de você. E esse seu despertar, como é que foi? Olha, eu, como quase todo mundo aqui no Brasil, que diferente do que as pessoas pensam, a periferia do sistema capitalista, né? Nós estamos no sul global, a gente recebe uma educação muito colonizada, né, Eude? Então, eu era acostumado a ver pelas séries de TV, conhecer os bairros de Nova York, os rios da Europa, a história bem distante, até da Idade Média e da Antiguidade também, dessas regiões do mundo, e eu não sabia nada do meu próprio país, não sabia nada dos meus vizinhos, né? Eu estava com 18 anos na faculdade de comunicação, lá em Brasília ainda. E aí, a única professora que eu tinha, que era marxista, ela levou a turma inteira para assistir o filme do Walter Salles, o Diário de Motocicleta. Conta a história do Che de moto pela América do Sul. Quando eu fui assistir aquele filme, primeiro que eu fiquei me sentindo a pessoa mais burra do mundo, que eu falava, eu não sei quem é esse cara praticamente, só alguma coisa de Cuba, né? Não sabia nada da Revolução Cubana. E você já estava na universidade? Estava na universidade. Mas eu era sempre expulso das escolas. Minha relação com o sistema de ensino era horrível. Eu estudava para passar só. Então, quando passava... Então, aquilo ali passou batido para mim. Assim, aquilo não se conectava com o meu coração. Quando eu fui assistir aquele filme, eu falei, nossa, eu nem sabia de nada disso sobre a Bolívia, sobre o Peru. E eu fiquei tão fascinado com aquilo. Tem uma hora lá no filme que ele está conversando com uma família de mineradores, de operários das minas, lá no Peru, né? E eles falam, a gente foi perseguido porque a gente é comunista. E aquilo passou batido e eu falei, poxa, eu mal sei, eu lembro que eu estudava isso na escola, não prestava atenção. Saí de lá tão envergonhado, eu passei na banca de jornal e por acidente tinha aqueles totemzinhos de livros, de bolso, né? Eu passei o Manifesto Comunista. Eu fui lá e comprei. Foi a primeira vez que eu li um livro desses com interesse. Talvez tenha sido o primeiro livro que eu estava interessado em ler. Quando eu li aquele livro, eu falei, poxa, faz muito mais sentido que a vida que eu estou vivendo, porque não é possível que a vida que a gente vive é só para competir com o irmão, com a irmã do lado, para acumular bem material e dizer que isso é sucesso, é indicador de sucesso. Aquilo ali não me fazia feliz. Quando eu vi aquilo, eu falei, poxa, talvez isso faça muito mais sentido. Mas ainda estava muito envergonhado do quanto eu não conhecia da vida e do mundo, né? Resultado, resolvi pegar minha mochila e fazer uma viagem de mochilão pela América do Sul. Meu objetivo era fazer como você fez lá no filme, chegar em Machu Picchu. E aí eu descobri que o caminho era indo pelo Brasil, pelo Centro-Oeste, então eu saía por Corumbá, passava a fronteira com a Bolívia. E você foi de motocicleta? Não, ainda não, fui de ônibus, aí quando cheguei lá em Corumbá, passei a fronteira com a Bolívia para Puerto Quijarro, peguei o trem da morte, ia chegar lá em Santa Cruz de la Sierra, depois Santa Cruz, Cochabamba, de Cochabamba eu chegaria em La Paz. E El Alto, que é a periferia de La Paz, a região mais alta. La Paz? La Paz? La Paz, El Alto é a periferia de La Paz, assim, é a região dos montes. Aí quando eu cheguei em La Paz, a cidade estava em festa, eu não estava entendendo o que era aquilo que estava acontecendo. Eu vi uma senhorinha passar meio correndo, eu perguntei para ela, o que está acontecendo, né? Ela falou, a gente venceu. Eu perguntei, venceu o quê? Ela falou, nós elegemos o primeiro presidente indígena depois de 500 anos da invasão europeia. Que beleza! Aquilo para mim foi uma coisa tão diferente. Primeiro, não tinha a menor ideia que isso tinha acontecido num país vizinho ao nosso. Nunca tinha ouvido alguém falar invasão europeia. E imaginar que aquela cidade estava inteira em festa e celebrando aquilo foi uma coisa tão surreal para mim. Eu falei, cara, eu quero ir ver isso que está acontecendo. E era a posse do Evo Morales, por puro acidente, início de janeiro de 2006. Eu estava há alguns meses me descobrindo ali enquanto uma pessoa inconformada com esse sistema. E nesse momento eu falei, poxa, eu quero ver o que essa pessoa tem para dizer. Quando eu fui escutar o Evo falar, o Evo falou sobre o processo de colonização, sobre essa mentalidade do sul global, sobre a necessidade de entender que a natureza é um sujeito de direitos também, entender que a gente tem que mudar nossa relação com a Mãe Terra, entender que nós não podemos ser colônia dos Estados Unidos, entender que essa lógica primária exportadora de entregar tudo para o centro do sistema e depois viver um país precarizado, que sempre precariza os mais pobres, não vai levar ninguém a lugar nenhum. E ele falou uma expressão que mudou minha vida. Ele falou bem viver. A expressão que ele usava lá era o suma camanha, que o povo aimara usa. E a tradução para o espanhol eles até invertem, eles chamam de vivir bien na Bolívia, no Equador que chamam de buen vivir. Mas quando ele falou aquilo, foi tipo uma marretada na minha cabeça, de falar que, olha, o nosso objetivo deve ser viver bem com a nossa comunidade, viver bem com a nossa comunidade na relação que ela deve ter com a natureza enquanto parte dela, e fazendo isso, nos bons conviveres, a gente encontra o nosso lugar no mundo.
cara, eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Assim. Isso me parecia um caminho de fato, fazer sentido a nossa passagem tão breve aqui, sabe? Aí eu falei, pô, é isso que eu gostaria de fazer da minha vida. Eu quero colaborar com essas pessoas que estão querendo construir um horizonte assim. Naquela época, a América Latina inteira estava vivendo uma onda progressista fenomenal. E aí eu comecei a estudar, comecei a procurar. E aí quando eu voltei para o Brasil, fascinado com aquilo, eu falei, tem que mergulhar na história das lutas do meu país e dos nossos vizinhos. E aí um amigo meu, que se tornou meu mentor, um padre que vem da Colômbia, falou, lê esse livro aqui, me deu As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. E aquilo ali era... Você foi no básico, né? Era uma coisa tão fascinante, cara, que eu falei, meu Deus, eu não acredito que nós somos povos que estão vivendo processos históricos aqui, que tem chance, tem possibilidade da gente lutar pela libertação dos povos, né? E ao mesmo tempo que eu estava fascinado de descobrir que a história não era aquela história fria, sem graça, que eu estudava para passar de ano, mas sim era uma história de povos em luta, lutando por direito de todas as formas. Eu falei, nossa, meu sonho era poder colaborar com isso de alguma forma. E naquele momento o mundo estava vivendo uma onda progressista na América Latina, mas ao mesmo tempo vivia uma coisa muito dura na Palestina. Estava começando o cerco de Gaza. Em 2006, quando Israel já tinha tirado suas próprias colônias de dentro de Gaza um ano antes, e começou a bombardear Gaza, invadiu o Líbano mais uma vez. Então quando eu vi aquilo, eu senti um choque que eu vi que muita gente sentiu nesses últimos anos, de perguntar, cadê o direito internacional? Cadê a ONU? Cadê as grandes potências do mundo? Estados Unidos não era a polícia do mundo, que ia salvar todo mundo com seus super-heróis. Aqueles exemplos de democracia, de liberdade, de direitos humanos, tudo aquilo colapsou para mim. Assim. Eu me sentia sem chão, falava, não é possível que esse mundo é quem tem mais força, quem tem mais dinheiro, quem tem mais bomba, quem tem mais arma, quem tem mais poder. Então, você tinha quantos anos? Chegando ali nos 20 anos. E aí eu fiquei extremamente frustrado. Eu falei, pô, não é possível que eles conseguem assassinar crianças em Gaza assim e o mundo não vai fazer nada. E aí eu pensava, poxa, as bombas deles são tão fortes, estava plena guerra do Iraque avançando ali, né, George Bush destruindo tudo. Eu não sabia o que fazer, não sabia me organizar direito, ia nas marchas. Fiz até uma camiseta naquela época, que era uma camiseta que tinha o George Bush, o Tony Blair, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Ehud Olmert, que era o primeiro-ministro de Israel. E era como os 3 cavaleiros do apocalipse naquela época. Me sentia pessoa super criativa, porque eu tinha feito uma camiseta para contribuir com a luta. E aí quando chegou esse processo, eu falei, e não aconteceu nada com eles. E no ano seguinte, Gaza foi cercada por terra, por ar e por mar, por uma semana. E eu falava, gente, falava com os ativistas que eu estava passando a conhecer, falava, gente, Gaza está cercada por terra, por ar e por mar. Passou uma semana. Gente, passou um mês, Gaza ainda cercada por terra, por ar e por mar. As pessoas não sabiam nem onde era Gaza. Exato. Hilde, são 19 anos de Gaza cercada por terra, por ar e por mar. Foi naquele momento que eu descobri aquilo. E ao mesmo tempo, eu vi exemplos de luta na América Latina, em 2006, que me marcaram muito, como no estado, no sul do México, um estado chamado Oaxaca, o povo fez uma greve de professores na Praça Central, no Zócalo, e o governador fez o que todo governador medíocre faz com a mobilização popular, mandou agredir aquela mobilização. Quando eles bateram nos professores, nas professoras, os estudantes passaram a acampar junto com os professores na Praça Central de Oaxaca. E aí virou uma greve massiva da educação, né? Só que aí o governador resolveu dobrar a aposta e bateu em todo mundo de novo, feriu várias pessoas. O que ele não previa é que aí não era mais só professores e professoras. Os familiares dessas pessoas resolveram ir acampar junto no Zócalo. O que eles fizeram foi uma mobilização tão massiva que quando eles acordaram no dia seguinte, não tinha quem dirigisse os ônibus, não tinha quem construísse as casas, não tinha quem cozinhasse, quem limpasse, quem fizesse qualquer tipo de serviço público. Eles fizeram uma greve geral. E aí eles entenderam que eles não precisavam daquele governador. Resultado, eles tomaram todos os prédios públicos, expulsaram o governador, expulsaram prefeitos e representantes e passaram a governar em Oaxaca por assembleias populares. Quando eu vi aquilo, foi uma revolução, né? Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível que isso ainda dá para fazer no mundo de hoje, porque eu vi as armas tão tecnológicas, eu vi uma força tão tremenda, né? Eu falei, isso não é possível, isso é coisa do passado, da época da Revolução Cubana, do Che, né? Isso já passou. Quando eu vi que aquilo estava acontecendo no meu tempo de vida e que era numa comunidade periférica do sul do México, eu falei, uai, dá para fazer então, né? E eles ficaram por meses ali, governando em assembleias populares e tomando as decisões mais lindas, porque as pessoas falam, Wilde, que quando as pessoas, aquela ideia de que panela que muita gente mexe, a comida vai sair ruim, como se as pessoas não pudessem decidir o seu destino, e aí restringem um punhadinho de seres iluminados do sistema político. Coisa nenhuma, cara. Lá em Oaxaca, as decisões que vinham das assembleias eram saúde universal gratuita, educação universal gratuita, transporte gratuito, a partilha da terra para as pessoas trabalharem dignamente, o respeito à natureza, a integração com a natureza, pleno emprego,
coisas que fariam não só não retroceder a sociedade, mas avançar a sociedade. Então eu falei, se é possível fazer revoluções nesse tempo de hoje, se essas revoluções conseguem pautar o bem comum dos povos, poxa, eu quero muito fazer parte de algo assim. E aí, via as condições do Brasil, a gente vivendo um momento difícil também por ser um país do sul global, via um país que estava sempre entre os 10 mais ricos do mundo, mas sempre entre os 10 mais desiguais do mundo, eu pensava, poxa, aqui a gente está um pouquinho distante, a mobilização não era nem próxima do que a gente via em outros países. E aí eu fui conhecer os territórios indígenas daqui, fui conhecer os movimentos camponeses daqui. E a realidade que eu dei de cara foi muito dura. Assim. Eu nunca tinha visto uma pessoa morrer na minha frente. Assim. Eu vi companheiros indígenas, vi companheiros camponeses. Por questão de uma semana eu escapei do massacre da Singenta, no Paraná. Passei muito tempo com aquelas famílias, acampado com elas, nos barracos de lona. Aprendendo. Disputa de terra, né? Infelizmente, a violência no campo, que vem a partir do latifúndio, é muito cruel. Eu ia para lá como o jovem, eu falo jovem fução, né? Um jovem curioso que ia lá e perguntava, gente, eu posso conhecer a luta de vocês? E eu tive muita sorte de encontrar muita gente muito generosa e paciente para receber aquele jovem curioso lá. Seja nos territórios indígenas, seja camponeses, seja nas lutas periféricas. Quando eu ia lá, eu não ia para falar nada, porque eu não sabia nada, sinceramente. Eu tinha vivido aquela educação colonizada e nada daquilo servia para as lutas que eu estava fazendo. Eu falava, gente, então me diz o que eu posso ser útil. E aí eu estava nos acampamentos da Reforma Agrária, eles estavam me ensinando agroecologia. Foi aí que eu decidi me tornar socioambientalista. Que eu descobri... Do MST. Era do MST, do sul do Paraná. Quando a gente estava lá, um camponês que vinha de uma família de gerações de camponeses chamado Ney, e a esposa dele, a Tatiana, que também vinha de uma família de camponeses, eles tinham sido expulsos e já estavam morando na periferia das cidades, até que eles decidiram voltar para o campo e ocupar a mesma área que os seus pais e avós viviam lá, que foi tomada pelo latifúndio com a violência, com a prática de dumping, com a grilagem de terra, sempre de forma violenta. E eles estavam no mesmo lugar que os pais deles estavam antes. Só que a polícia era muito dura e os capangas e os pistoleiros eram muito duros. E naquele mesmo momento que a gente estava resistindo aos pistoleiros, aos capangas e até à polícia nas ações de despejo, eles estavam me ensinando como regenerar uma floresta a partir da agroecologia e de sistemas agroflorestais. E eu estava entendendo como era o ciclo do feijão e como era consorciar diferentes cultivos para que uma planta complementasse a outra, executando diferentes funções naquele ecossistema. Estava descobrindo que, na verdade, a água, a cobertura de solo, tudo isso era algo intencional para a gente transformar um bioma que as pessoas diziam que só servia para pasto, para gado, ou que só servia para ser monocultura de soja envenenada, podia virar uma floresta próspera, viva, e aquilo me fascinava. E ao mesmo tempo que a gente estava fazendo as coisas mais lindas que eu conseguia imaginar fazer, a gente vivia com uma violência absurda, de pessoas sendo assassinadas, de despejos que queimavam tudo, que passavam com trator, que causavam trauma horrível nas famílias e até massacres. Então, esse do massacre da Singenta... E o poder público do lado do capital. Infelizmente, porque os tomadores de decisão no executivo e no judiciário, eles também eram latifundiários. E eles também se beneficiavam disso. Então, quando chegava nessas instâncias, eles sempre estavam do lado daquele que promovia toda aquela justiça social naquela região. Então, o que aconteceu é que eu passei, naquela época eu já estava há muitas semanas com aquelas famílias, e a gente estava lá cultivando e acompanhando, e fomos acompanhar essa região da Singenta. A minha mãe adoeceu em 2006, ela teve 3 AVCs, há 20 anos atrás. E eu e minha irmã, a gente cuidava dela, meu pai cuidou também por quase 5 anos, mas nesse momento, minha mãe teve uma recaída e foi parar na UTI. Então eu voltei correndo para Brasília, desesperado, porque estava com medo de perder minha mãe. Quando eu voltei, na semana seguinte, os latifundiários pagaram a serviço de uma companhia transnacional suíça, e que depois foi comprada pela China também, uma companhia da semente transgênica e do veneno. Eles pagaram pistoleiros para ir com 3 caminhonetes grandes, com submetralhadores. Mataram todos? Tentaram matar todos, mas mataram um. Mataram o Keno, que era o primo do Ney, onde eu ficava. E quase assassinaram a Isabel também, ela foi executada por cima. Eles viram o Keno morto e a Isabel estava ferida. O pistoleiro chegou e atirou nela de cima para baixo, aqui na cabeça dela. Atravessou a boca, entrou aqui no peito dela e ela não morreu. Eles acharam que ela estava morta e por isso não atiraram mais. E atiraram em todas as pessoas correram, fugiram e foram despejadas ali de uma forma extremamente violenta. Esse episódio é conhecido como Massacre da Singenta.
E o primo do Ney, onde eu ficava, o Keno, ele foi assassinado nesse momento. E foi tratado pela imprensa da região do Paraná como um momento de sucesso, de acabar com a baderna no campo. Cara, só que eu estava lá, eu conhecia aquelas famílias. Hilde, teve uma criança específica, o Jean, que era sobrinho do Ney, que num desses vários despejos que eles viveram, a polícia tacou fogo no barraco dele, queimou tudo, os documentos da família, o vestido de noiva da mãe dele, que ela tinha guardado, tinha ganhado da avó, a única foto que ela tinha da mãe viva, quando a mãe estava viva, e queimou a motinho que o Jean tinha, o brinquedinho dele, a motinho de plástico que ele tinha. Voltei depois e eu levei uma moto para ele de presente, né? Que a gente fala, pô, você perdeu sua moto, vou dar uma moto para ele de presente. Eu levei de surpresa. Quando eu entreguei a moto pro Jean, mostrei a moto pro Jean, ele fechou a cara na hora, assim, eu pude ver a expressão de tristeza dele. E ele falou, tio, eu não quero não. Aí eu falei, por que, Jean, você não quer essa moto? Ele falou, moto queima. Ou seja, ele estava lembrando lá do despejo e essa moto lembrou da moto que foi queimada no dia que a mãe dele apanhou da polícia, foi xingada pela polícia, que queimou a casa dele. Então, o trauma que isso gera nas pessoas é horrível, sabe? Então, a minha entrada na militância, ela não foi nada comum, assim, foi muito distante de chegar no movimento estudantil, ou chegar no partido político, ou chegar no sindicato, na associação de moradores. Ela foi uma entrada a partir dos territórios, porque eu tive a sorte, daquele momento, das pessoas me acolherem lá, mas ao mesmo tempo foi muito dura. A partir do Evo Morales, né? A partir do Evo. Pode-se dizer que sim. E no fim das contas eu vi o mundo mudar muito nesses 21 anos desde que isso passou. Para pior ou para melhor? Para muito pior, mas com potencialidades. É isso que eu sempre penso. Assim, os instrumentos que essas mudanças na sociedade trazem, de redução de distâncias a partir da comunicação, de ferramentas que não são feitas para nós, mas que a gente pode subverter, elas trazem uma possibilidade. Pensa que há 20 anos atrás, quando a gente queria fazer uma luta, eu tinha que bater de porta em porta em cada casa e conversar, às vezes tinha um panfletinho impresso, às vezes não. Agora, quando a gente faz um vídeo, ou quando você faz um tweet, por exemplo, a gente alcança centenas de milhares, muitas vezes milhões de pessoas. Quando a gente fez a penúltima edição da Flotilha, o nosso apanhado daquele período da Flotilha, a gente alcançou 2 bilhões de pessoas. Num planeta de 8 bilhões de pessoas, e tem guerras, tem processos de independência de países, tem revoluções que acontecem que 1/4 da humanidade não sabe, e as pessoas ficaram sabendo da Flotilha. Então, olha a potência que isso traz pra gente, né? A ponto que eu entendo que, quando a gente analisa a exploração das pessoas, a exploração a partir da força de trabalho, e de humanos e de animais não humanos, quando a gente analisa a exploração a partir de critérios de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade e todos os outros, e a destruição da natureza, todos esses critérios o mundo piorou. Agora, a potencialidade que a gente cria, gerando o processo de conscientização, de organização e a disposição para a luta, isso a gente vê ao longo da história das revoluções, mesmo em um momento de correlação de forças muito difíceis, como a que Stuart enfrentou, que vocês enfrentaram, e a gente vê hoje também, com muita potencialidade. Então, o mundo está difícil, mas a gente está gradativamente se organizando. E eu sou uma pessoa, como Gramsci, pessimista na análise do mundo, porque se a gente analisa, eu sou socioambientalista, quando eu analiso o aquecimento do planeta, a concentração de carbono na atmosfera, a acidificação dos mares, a perda da biodiversidade com a 6ª onda de extinção em massa, a poluição química e atmosférica, todos os 9 limites planetários, não tem como você não ficar pessimista. Agora, é o pessimismo da análise. Agora, quando a gente se junta, cara, que força extraordinária que a gente tem. Então vem um otimismo da razão, o otimismo da ação, o otimismo da vontade. E isso sim foi provado ao longo da história que a gente consegue, a gente tem muito mais poder do que a gente imagina, desde que a gente use esse segredo da coletividade, da organização. Então, sim, o mundo está mais desafiador que nunca, mas nós estamos aumentando nossa potência também. Agora, esse movimento das fragatas, né, que você integra, sim, e você foi um dos planejadores disso? Como é que surgiu esse movimento? Em 2005, as colônias sionistas de Gaza são removidas pelo próprio governo de Israel. Em 2006, eles bombardeiam Gaza, e aí deu para entender por que removeu suas próprias colônias, bombardearam ali e mataram um monte de gente. Que iam matar muita gente. Exato. Em 2007, cercaram Gaza por terra, por ar e por mar. Ativistas do mundo inteiro se juntaram naquele momento para tentar romper esse cerco. Tentaram por terra, tentaram diplomaticamente, juridicamente, nada conseguia. As pessoas me contam, ainda não era desse grupo naquele momento, mas as pessoas me contam que chegou em 2007, 2008, as pessoas falaram,
Gaza está cercada há um tempão, a gente não sabe se isso vai mudar algum dia, a gente tem que tentar outras formas criativas. E alguém falou, lá da Austrália, falou, e se a gente fosse por mar? E as pessoas riram, ridicularizaram. Isso tudo pela internet. A internet era bem diferente naquela época, né? Você lembra bem. E aí as pessoas ridicularizaram, mas depois ficaram tão sem opção, de todas as outras formas sendo impedidas, que se tornou uma opção viável. Então arrumaram 2 barquinhos de pesca e em 2008, em maio de 2008, 47 pessoas nesses 2 barquinhos de pesca saíram do Chipre rumo a Gaza e chegaram em Gaza. Então, quando eles chegaram a primeira vez, 500 mil de pessoas em Gaza foi para receber essas pessoas no porto. E quando chegaram, imagina, Yudi, você vive em Gaza, vivendo esse processo que o povo palestino viveu, né? De você ter o seu país, a Palestina, que gradativamente, em 1947, a ONU decide que não vai ser Palestina, que vai ser 53% Israel e 47% Palestina, sendo que Israel vai pegar as maiores terras férteis, a maior parte costeira com o Mediterrâneo, a maior área contígua também, e a Palestina vai ser uma coisa picotada e menor. Mas não suficiente, nos 2 anos seguintes, no que historiadores israelenses como Ilan Pappé, historiadores palestinos como Edward Said chamam da limpeza étnica palestina, de 1947, dos 53% que Israel tem, até 1949, Israel ocupou 78% do território e deixou para o povo palestino 22% somente. Em 1967, eles vão além, eles ocupam 100% do território, inclusive a Cisjordânia e Gaza, toma a península do Sinai do Egito, toma as colinas de Golã da Síria e uma parte do sul do Líbano. Tamanho é o projeto expansionista e ganancioso deles. Desde 1967, em Gaza, nenhum cidadão palestino tinha visto um barco estrangeiro atracar em Gaza, a não ser os barcos da Marinha Israelense da ocupação. Então imagina essa flotilha chegando em 2008, com 2 barquinhos de pesca, com gente do mundo inteiro, com um monte de bandeira, com médicos, jornalistas, parlamentares, pessoas da diplomacia global, das organizações de direitos humanos. Aquilo ali era uma festa. Era uma demonstração de que... Você não estava aí. Não estava, eu acompanhava as notícias, eu via depois, assim, a internet era muito diferente, não existia transmissão ao vivo nem nada disso. Então depois eu fiquei sabendo que esses barcos chegaram e eu vi as fotos daquilo e falava, nossa, que coisa linda, cara. E era uma festa. E chegou então, romperam esse cerco, fizeram a missão de prestar atendimento médico, denunciar as violações, uma equipe jurídica legal anotava as violações que tinham acontecido, voltaram. Semanas depois, novamente os 2 barcos voltaram, e levando mais alimento, mais medicamento, novas pessoas para fazer novas denúncias e prestar outro tipo de serviço e apoio, serviço social ali. Fizeram isso 5 vezes. E aquilo era uma injeção de autoestima no povo palestino, de falar, nós não estamos sozinhos, o mundo está com a gente, né? Israel entendeu isso e passou a impedir essas flotilhas. Então, ainda em 2008, em dezembro de 2008, na 6ª missão que tenta chegar, Israel resolve impedir. E eles vêm com o barco, com o navio militar, e atropelam um dos barcos. Por muita sorte, o barco quebrou quase todo, não afundou, eles conseguiram ainda chegar no Líbano, o barco afundou depois, mas ninguém morreu nesse acidente e o barco conseguiu entregar as pessoas no Líbano. Então, por sorte, mas foi o primeiro ataque que eles fizeram a uma flotilha. Depois disso, tentaram com outros barcos e eles interceptavam as pessoas, sequestravam as pessoas, tomavam o barco. Desde dezembro de 2008, em dezenas de missões que tentaram chegar em Gaza, todas foram impedidas por Israel. Seja por ataques como esse, em 2010 assassinaram 10 pessoas, seja por interceptação de sequestro do barco, das pessoas, dos alimentos, da ajuda humanitária, seja por sabotagem, eles já colocaram cordas nas nossas hélices, furaram os nossos cascos, sabotaram nossos motores, causaram incêndios e até tentaram infiltrar um tanque de ácido no nosso tanque de água. Ou seja, por guerra burocrática, de pressionar os países onde a gente tem os nossos barcos estacionados antes de sair, de pressionar as agências seguradoras dos nossos barcos, de pressionar a guarda costeira, a marinha dos países. Então, é um processo extremamente difícil. Quantas flotilhas já houve? Aproximadamente 30 missões, 30 missões. Nesses 19 anos já tentaram chegar em Gaza. 19 anos de cerco, 18 anos de tentativas das flotilhas. Eu participei da organização de 9 missões. Todas essas missões foram impedidas de uma dessas formas. Então, quando eu vi essa de 2010, eu não fazia parte ainda. Quando eu fiquei sabendo que essa missão ia sair, eu era um jovem, tinha 23 anos naquela época. E aí eu, aquele jovem curioso e agitado, um pouco abusado como eu era, falei, gente, mandei um e-mail, que eu descobri por um jornal português que eles iam lançar essa missão.
aperriei eles lá para pegar esse contato, peguei o contato, mandei um e-mail, falei, gente, eu quero muito ir nessa missão, posso ajudar vocês, posso ajudar a divulgar aqui no Brasil, ninguém aqui do Brasil está sabendo sequer que esse negócio vai acontecer. E eles falaram, tá bom, pode vir, mas você tem que pagar a sua própria passagem. Aquilo era o fim da missão para mim, porque jovem de 23 anos, a minha família toda endividada de dívida médica também, o tratamento da minha mãe muito duro, então eu falei, bom, não vai dar para eu ir, mas eu vou divulgar o máximo possível. E essas 10 pessoas foram assassinadas nessa missão, então aquilo me marcou tanto. Quando chegou 2023, depois disso eu fui à Palestina, sempre fiquei divulgando, participei da solidariedade com o povo palestino desde o início da minha militância. Mas quando chega a escalada do genocídio, em outubro de 2023, eu tentando chegar no Egito em missões humanitárias por terra, num comboio com o sindicato de jornalistas do Egito e outros grupos. Foi dessa vez que você me convidou, não foi? Foi. Então, naquele momento ali, a gente sabia que o genocídio estava escalando. Como o Ilan Pappé, esse historiador israelense, como o Edward Said, palestino, diz, não é que o genocídio começou em 2023, ele escalou, porque são 8 décadas de genocídio. O que a gente fala que acontece na Palestina, incorporei isso deles, aprendi isso com eles, são 8 décadas de genocídio e de limpeza étnica, que gradativamente foi se estruturando num estado de colonização e ao mesmo tempo um estado de apartheid, pior do que aquele da África do Sul, segundo o próprio Nelson Mandela, pior. E que, diferente do que eu achava quando eu via na TV, não era uma guerra religiosa, era regido por uma ideologia racista e supremacista chamada sionismo, que não era um problema de muçulmanos violentos contra judeus indefesos, que na verdade as pessoas que estavam lá na Palestina sequer tinham problema com a origem étnica das pessoas ou com a religião das pessoas, e que a história que eu ouvia dos palestinos era que, olha, os nossos avós contam que quando as crianças estavam aqui brincando, ninguém nem perguntava a religião, isso não era importante, mas sim essa ideologia sionista, aliada ao imperialismo britânico no começo e depois o imperialismo dos Estados Unidos, que promovia essa divisão, esse ódio, esse Estado racista, supremacista. Então, quando eu me dei conta disso, falei, poxa, eu gostaria muito de apoiar essa causa. Só que naquela época, gente, a Palestina não tinha nenhum alcance, né? Aqui no Brasil, a gente falava nos encontros dos movimentos sociais, defendia isso, mas não tinha muita consequência prática, era uma coisa que era muito difícil, as pessoas não tinham nada dessa visibilidade, isso não atraía o apoio de ninguém, isso, na verdade, fazia parecer uma coisa muito distante, abstrata, mas a gente fazia por princípio. Outubro de 2023 mudam as coisas, porque eles escalam o genocídio, como fizeram outras vezes também na história do povo palestino, só que muda porque o povo palestino, aí sim, numa mudança tecnológica, pega os seus celulares e começa a documentar o próprio genocídio. Isso nunca tinha acontecido na história da humanidade. Quando eles fazem isso, tantos perderam suas vidas, né? Mais de 230 jornalistas, mais de 270 trabalhadores da ONU. Colocar no Instagram, no Facebook. E começam a romper a narrativa da imprensa hegemônica, porque a imprensa hegemônica ainda estava falando a mesma coisa que falava desde sempre, que Israel tem o direito de se defender, que é um país pequenininho, indefeso, cercado por vizinhos hostis, muçulmanos violentos, árabes violentos, né? Era isso que a gente sempre ouvia. E eles continuaram falando a mesma coisa, mas eles falavam isso no horário nobre ali do noticiário, mas a gente recebia o dia inteiro as maiores crueldades das crianças palestinas sendo esquartejadas, as coisas mais terríveis. Então, o povo palestino mudou a história, eu acredito que não só da Palestina ou daquela região da Ásia Ocidental, na minha opinião, mudou a história da humanidade, porque as pessoas começaram a fazer as perguntas certas e de falar, o que é isso? O que é esse sionismo? O que é esse imperialismo? Por que o povo palestino está passando por isso? Cadê a mesma pergunta que eu fazia 20 anos atrás? Cadê a ONU? Cadê as grandes potências? Isso foi o declínio total da ONU. Exato. Mudou tudo. Eu acredito que aquilo ali mudou tudo. E aí, o que aconteceu foi que eu e trocentas outras pessoas começaram a tentar organizar missões humanitárias para chegar. Fomos no Egito por terra, tentamos chegar, o governo do Egito proibiu a gente de passar até para o deserto do Sinai, e eu vi lá, milhares de caminhões que tinham toda a comida, todo o medicamento que o povo palestino precisava em Gaza, e era proibido de entrar, apodrecendo no deserto. E aquilo ali, entendi. Então não é só ter dinheiro de doação, não é só ter comida, não é nem as coisas podem estar aqui do lado. Enquanto não resolver esse problema de Gaza estar sob cerco, por terra, por ar e por mar, e ocupada, não vai resolver. E aí eu descobri que estavam lançando uma nova flotilha. Você acha que afeta o mundo inteiro? Sem dúvida alguma. Afeta a postura do mundo inteiro em relação à humanidade, ao humanismo?
sem dúvida alguma. Era outubro ou novembro de 2023 quando eu falei, olha, a gente tem que cuidar muito. Se a gente pensa que isso está distante, não está. Eu tenho certeza que o futuro do povo palestino muito provavelmente vai ser o futuro de toda a humanidade. Quase 3 anos depois, a mesma violência que eles praticam contra o povo palestino, em Gaza, eles expandiram para a Cisjordânia. E atacaram o Líbano, e atacaram a Síria, e atacaram o Iraque, e atacaram o Iêmen, e atacaram o Irã, e atacaram a Venezuela e sequestraram um presidente. E impuseram um novo bloqueio, ainda mais cruel do que o bloqueio de mais de 6 décadas sobre Cuba, um bloqueio naval que quer estrangular e matar o povo cubano de fome. E ameaçaram Brasil e México e países que falavam em soberania. E hackearam eleições em Honduras, e no Chile, e na Colômbia. E o sionismo está envolvido nisso tudo. Sem dúvida nenhuma. Os 2 maiores problemas da humanidade que a gente vive hoje é que existe um sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, representado na figura de Donald Trump, um criminoso de guerra, e um sistema sionista, essa ideologia racista e supremacista, que quer expandir a sua influência, não só para a Palestina histórica como um todo, mas territorialmente no projeto de grande Israel, que, segundo eles, vai do Egito, do rio Nilo, até o rio Eufrates. Então passa pelo Egito, pela Palestina, pela Jordânia, pela Síria, pelo Líbano, pedaços da Turquia, pedaços do Iraque, pedaços da Arábia Saudita, pedaços até do Irã. E que, mais além daquele território ali na Ásia Ocidental, que se expande influência a partir do lobby, a partir da compra do sistema político, onde se pode financiar eleições, a partir do lawfare, de tentar formas de criminalização, cerceamento das liberdades, censura. E os efeitos disso estão muito evidentes, a ponto que os países que se diziam os berços da liberdade, das liberdades democráticas, dos direitos humanos, da liberdade de expressão, como o Reino Unido, estão prendendo pessoas que levantam cartaz. Na Alemanha, se você anda com um kefir como esse, que o povo palestino me deu, você apanha na rua. Nos Estados Unidos, as pessoas estão sendo presas na porta de casa, não só migrantes, mas pessoas que defendem a causa palestina, sendo que esses países assinaram acordos internacionais que obrigaria não só aqueles cidadãos, mas obrigaria o Estado a fazer o que eles estavam defendendo que fosse feito. Esses países assinaram a Convenção de Genebra, as Convenções de Genebra. Esses países assinaram a Carta da ONU, vários desses países assinaram o Estatuto de Roma, e eles deveriam estar sujeitos à Corte Penal Internacional, ao Tribunal Penal Internacional, e não só, não seguem, como são cúmplices, como enviam armas, como garantem a blindagem diplomática, como garantem a blindagem econômica, comercial, militar, de todas as formas. Então, esse processo que aconteceu ali, ele me chocou muito. Quando chegou em 2024, eu descobri então que estava se pensando uma nova flotilha. E aí eu falei, caraca, aquela missão que eu acompanhava antes, que eu admirava tanto, eu sinceramente não conhecia nenhuma ação mais ousada e mais bonita que essa, que pessoas podiam fazer desarmadas, que as pessoas podiam, na tática não violenta, fazer. Então, quando eu vi aquilo ali acontecendo, eu falei, poxa, eu preciso fazer parte. Agora eu já tinha uma plataforma muito maior, já tinha muito mais gente que já acompanhava meu trabalho. Antes de outubro de 2023, eu já tinha redes sociais grandes. Eu tinha mais ou menos uns 300 mil seguidores no Instagram, pelas nossas lutas ecológicas, pela nossa luta na cidade, no campo e nas florestas. Mas quando estoura o genocídio da causa palestina, eu começo a defender e o sionismo começa a me atacar e tantas ameaças de morte, tantas coisas, ela cresceu muito, multiplicou muitas vezes. E isso trouxe também, apesar dos problemas, trouxe também potencialidades. Né? E aí, quando essa flotilha veio, eu falei, gente, eu posso contribuir muito, quero ajudar a organizar no Brasil, na América Latina, no Sul Global. E aí eles falaram, vem. E aí falaram a mesma coisa, você tem que pagar sua passagem. Só que naquela vez, o pessoal da mesquita, das mesquitas de São Paulo, que estavam naquele momento me abrigando lá, porque eu sofria tanta ameaça de morte que eu dormia nas mesquitas. E o pessoal das mesquitas me acolhia. Minha esposa, minha filha, que naquele momento ali tinha acabado de nascer, elas ficavam com os avós dela, né, com os pais da Lara, ou com os nossos militantes, e eu ia para essas missões. E aí, quando eu cheguei lá, a gente foi impedido de sair pela guerra burocrática de Israel, que pressionou o governo de Guiné-Bissau a tirar a bandeira dos nossos barcos. Quando tirou a bandeira, a agência de seguradora cancelou o seguro e o governo turco, a gente estava em Istambul, não deixou sair com 3 grandes navios. Um cabia 1.000 pessoas, o outro cabia 164 pessoas e o outro barco grande de carga cabia 5.500 toneladas de alimentos, medicamentos, estava totalmente carregado. Aquilo ali era um sonho. Estávamos mais de 1.000 pessoas, de mais de 30 países, parlamentares do mundo inteiro, jornalistas, a grande imprensa internacional toda, a família do Nelson Mandela estava lá, representantes da ONU. Era uma missão que
era para lavar a alma das pessoas, de que Israel não permite as pessoas chegarem com ajuda e a gente não vai pedir permissão e simplesmente vai, porque o direito internacional garante que sim. Era isso que a gente sentia quando a gente estava indo. E falar, sim, é arriscado, mas nada se compara ao risco que o povo está passando lá em Gaza. E o que eles bloquearam? O que vocês fizeram com esses alimentos, com isso tudo? Quando eles bloquearam, primeiro que a gente ficou devastado, né? Poxa, todo mundo foi lá com aquele objetivo de ser útil ao chamado, atender ao chamado do povo palestino, né? Então a gente primeiro ficou sem saber o que fazer. Eu vou ser bem sincero com você. Naquele momento eles já me chamaram para ser parte da coordenação internacional e eu participava das avaliações e a gente falava, a gente não consegue forçar, porque o governo turco está dizendo que se ele deixa a gente sair, ele vai sofrer sanções comerciais e marítimas. E ao mesmo tempo a gente não tem muito o que fazer. Os alimentos, eles eram não perecíveis, então eles não iam estragar. A gente sabia que eventualmente a gente ia conseguir mandar. Depois eles foram descarregados, foram tentados levar por terra, a maioria apodreceu no deserto, como tantos outros processos de ajuda humanitária que tentaram entrar. Mas os barcos ficaram lá. E a gente saiu com aquele gosto amargo. E a gente pensou, poxa, então vamos tentar organizar uma outra missão. E aí a campanha da flotilha, que se organizava na Noruega, tinha feito uma vaquinha também, processo de arrecadação, e comprou um barco pesqueiro velho, adaptado, e saiu lá de Oslo. De Oslo foi pingando nos países do norte da Europa, depois entrou, passou pelo Atlântico, entrou no mar Mediterrâneo, estava indo rumo a Gaza. E aí na nossa coordenação internacional da flotilha, as pessoas falam, Tiago, você é quem tem as maiores redes entre nós, a gente precisa que o mundo saiba dessa missão. Aquela missão que a gente estava na Turquia era gigante, 1000 pessoas, 3 barcos gigantes, né? Essa missão era super pequena, era um barco que cabia 21 pessoas, um barco só. Então eu falava, a gente precisa aumentar a divulgação, até para ter mais segurança para essa missão, mas também para ela ser impactante para o povo palestino. É essa que estava a Greta? Ainda não. Essa missão era um barquinho chamado Handala. E aí, quando eu fui lá, eu encontrei esse barco ainda na França e fazia os vídeos e divulgava e tal. Eu sou mais tímido do que parece, mas eu tinha essa tarefa de fazer vídeo, de tentar divulgar, porque aquilo ali ia trazer mais segurança para a missão e mais impacto positivo para o povo palestino. Quando a gente estava saindo de Malta, em direção a Gaza, a última perna da missão, a gente disse, último trecho, o barco teve um problema, uma falha catastrófica no motor. E aí o motor dificilmente ia fazer aquela travessia de mais ou menos uns 7, 8 dias até Gaza. E aí a gente tomou uma decisão muito dura de abandonar, porque se a gente vai com aquele motor para quebrar, ele quebra no meio do mar Mediterrâneo, a gente vai precisar pedir resgate para qualquer um. Imagina ter que ser resgatado pelos Estados Unidos, que está cometendo genocídio contra o povo palestino. Ou pior, pedir resgate e está lá a Marinha de Israel, que queria concretamente matar a gente. Então a gente falou, olha, vamos consertar esse motor, quando esse barco estiver em condições de fazer essa viagem, a gente vai. Novamente, segunda vez, gosto amargo, paramos o barco lá na Sicília, na cidade de Augusta, e deixamos o barco lá num porto para ser consertado pelos nossos militantes, ativistas, voluntários lá. Segunda missão fracassada. Passou o ano de 2024 e a gente vendo aqueles horrores e, como diz minha esposa, eu estava morrendo junto com cada criança de Gaza. Antes, Silvia, as pessoas diziam que eu sorria muito mais, cara, cheio de alegria, de brilho, de poesia na vida. E eu perdi muito disso mesmo, assim. Eu acredito que todo mundo... Você ficou com cicatrizes, né? Eu acredito que o mundo não passa inabalado por um processo como esse, por um genocídio que atinge Agora, todo mundo. você acha que o sionismo, já fazendo esse retrospecto, né, da sua ação ao longo dessas décadas todas, o sionismo poderia ser também a mente indutora do advento da Cambridge Analytica com Steve Bannon, recrudescendo a direita no Brasil a partir da sua atuação na Grã-Bretanha, não é? Com aquela votação do Brexit, e também nos outros países, a própria Itália, em que eles foram ganhando as eleições, né? Sim. Você acha que pode ter sido também o sionismo e não um livre atirador, Steve Bannon, que induziu isso tudo? Quer dizer, por trás dessa extrema direitização do mundo está o sionismo? Isso é da maior importância a gente discutir, Hilde, porque, no fim das contas, fornecedores de tecnologia vão ter vários, né? E pode ser o Steve Bannon, pode não ser o Steve Bannon, mas
quem utiliza esse serviço, o interesse de quem que utiliza é muito importante, quem financia a utilização. Isso não é simplesmente um servidor, mecanismos de disparo ou um profissional que pensa e elabora as mentiras, as fake news e a desinformação. Isso é um financiamento em massa de infraestrutura tecnológica, em massa de disparos, anúncios e patrocínios em massa. E isso, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma classe dirigente que é alinhada com esses dois grandes males, o sionismo israelense e o imperialismo estadunidense. E que eles aprenderam que, como dizia Gramsci, através da coerção ou do consentimento, eles conseguiam mudar a concepção das pessoas sobre determinados temas, provocar raiva, fomentar o ódio, a insegurança, o medo, mas eles também conseguiam hackear eleições diretamente, eles conseguiam fazer campanhas de destruição das pessoas, perseguição, criminalização, diversas formas, que leva também a golpes, formas de guerras híbridas, invasões, enfim, todo tipo de coisa. A Cambridge Analytica está nessa fronteira da guerra híbrida, todos os outros que vêm sucedendo depois, sempre, sempre, sempre com o envolvimento do imperialismo estadunidense e do sionismo israelense. O Estado de Israel, esse experimento social genocida que acontece no território palestino já há 8 décadas, ele tem uma unidade do exército, das suas forças armadas, chamada Unidade 8200, que é a unidade que controla essa guerra cibernética e que oferece a países, que muito bem documentado, mecanismos de mudar a opinião das pessoas sobre determinados temas, de aflorar o ódio, de favorecer o conservadorismo, ideias literalmente fascistas. Então, eles têm feito isso diretamente nas eleições de Honduras, que conseguiram sucesso. Interferência de Trump, os mecanismos e a infraestrutura que o sionismo muitas vezes propicia. Fizeram isso no Chile, fizeram isso na Colômbia agora, e querem fazer, e em determinada medida já estão fazendo no Brasil. Então é muito importante. Quando a gente estava lá na flotilha, a gente sabia que o sionismo era um instrumento muito forte. Agora, naquele momento a gente vinha sendo derrotado sucessivamente. Das 9 missões, só 3 que a gente conseguiu, de fato, chegar às águas internacionais rumo a Gaza. Todas as 3 a gente foi sequestrado, impedido, algumas a gente foi agredido, foi torturado, enfim. Tantas coisas que a gente passou, mas a gente não imaginava que o sionismo, depois de estar perdendo, são processos concomitantes, à medida que ele vai perdendo cada vez mais o apoio popular, e num planeta de 8 bilhões de pessoas já existe uma maioria social que abomina o genocídio contra o povo palestino, que não acredita mais nas mentiras deles. Então, à medida que eles vão perdendo apoio popular, e todos os governantes que são cúmplices desse genocídio foram perdendo eleições ou perdendo popularidade interna, eles aumentaram o aparato repressivo e as forças de promoção de fabricar um consentimento, e aumentaram a lógica da criminalização, e aumentaram esses instrumentos de desinformação. Então, é um sistema que está fracassando no sentido da opinião pública, crises frequentes de relações públicas, e até onde eu entendo, e seguindo novamente, inspirado pelo que Ilan Pappé diz, que é um historiador israelense, o sionismo está próximo do seu fim, porque o mundo nunca mais vai acreditar nas suas mentiras. Ao mesmo tempo, eles têm muita força material, e eles exercem essa força material a partir do dinheiro e a partir das ameaças, a partir dos seus sistemas de espionagem, que geram chantagens. Quando a gente vê o caso Epstein, é exatamente isso. Era um aparato da agência assassina de espionagem do Mossad, que organizava um sistema de prostituição, exploração de crianças e exploração sexual de crianças e adolescentes, e as coisas mais bárbaras e horríveis, que trazia lideranças globais para ser parte dessas festas e dessas coisas abomináveis, documentava isso e para sempre exercia controle sobre essas pessoas. Então, esse é um mecanismo, entre tantos outros que eles fazem. E gradativamente a gente tem visto um Estado que perde apoio popular, que perde em imagem, que vai vendo o mundo, infelizmente, pelo que eles fazem com o povo palestino, né? Tentando isolar eles, como o que foi feito na África do Sul para acabar com o apartheid, portanto uma medida correta de boicotar, de pedir que os países sancionem, de pedir que instituições tirem os investimentos. Mas os países não conseguem força e poder para isso. Eles contra-atacam. E eles têm muita força. Esses últimos anos me comprovaram essa hipótese, desde lá de 2006, de que quando o povo se organiza a gente tem mais força que eles. Mas o desafio de se organizar ele é árduo. E ele tem momentos de idas e vindas. Você acha que mesmo sob esse controle absoluto da tecnologia, dos drones, da espionagem, do absoluto controle das vidas humanas,
você juntando o povo, como é que é a frase que você falou? Quando a gente consegue se juntar, a gente tem muito mais poder que eles, né? Quando a gente consegue. Você acha que a gente consegue, continua com essa bola toda quando a gente se juntar? Hilde, a minha filhinha ela tem 2 anos e meio. E ela está na época boa dessa idade da infância, que ela descobriu que é o Saltimbancos. Né? Aquela peça que Chico fez, que foi perseguida pela ditadura. Ela tem uma mensagem tão linda que eu e ela, a gente fica conversando sobre isso e cantando, que é: junta um bico com 10 unhas, 4 patas, 30 dentes e mais dia menos dia a lei da selva vai mudar. Eu acreditava que era impossível, até que eu vi que não é só do século passado. No século passado foram tentadas 3 grandes estratégias revolucionárias. Uma foi a Revolução Russa, que foi uma greve geral insurrecional, né? Trabalhadores para a produção, entendem que eles quem fazem tudo mover na sociedade, resolvem tomar o poder e estabelecer um governo dos trabalhadores. Tem a outra opção, da Guerra Popular Prolongada, na China, que depois teve suas expressões na Revolução Cubana, numa tática porquista e várias outras tentativas, várias outras revoluções assim também. E na América Latina se tentou a experiência da via chilena, né, na década de 70, com a Unidade Popular, com Salvador Allende, que infelizmente foi derrotada pelo golpe do Pinochet. Essas foram as 3 formas que a gente viu, ou revoluções que de fato aconteceram, ou que tentaram acontecer. No século XXI, eu tinha dúvida se qualquer coisa dessa era viável, com uma expansão militar, uma revolução tecnológica tão intensa, como você falou, com drones, com inteligência artificial, com sensores de calor, com hipervigilância em tudo quanto é lugar. E aí vem exemplos como esse, de 2006 em Oaxaca, que o povo derruba os governos e governa em assembleias populares. Mas aí eu pensava, poxa, já tem 20 anos Oaxaca, e teve uma revolução tecnológica muito grande. Mas aí, olha o que aconteceu. Em outubro do ano passado, depois de tentar 6 vezes antes, a gente decidiu juntar todas as forças na maior missão de solidariedade da história do povo palestino, feita pelo Movimento de Solidariedade Internacional, porque o povo palestino está resistindo e fazendo ações não violentas e ações de resistência anticolonial o tempo todo há 8 décadas. Mas agora nós, da Solidariedade Internacional, resolvemos fazer a maior missão já tentada. A gente juntou a flotilha com ações que tentavam vir por terra, com ações que tentavam chegar no Egito de avião e atravessar por terra também, e a gente resolveu chamar de Flotilha Global Sumud, que era essa expressão da resiliência resistente do povo palestino, né? Uma expressão do árabe, que na Palestina é o que mantém aquele povo de pé, mesmo com tantas violações. Quando a gente fez essa missão, a gente sabia que a gente ia enfrentar muitas durezas, seria um processo muito difícil. Primeiro, logisticamente, a gente é acostumado, pelas nossas capacidades de finanças, a gente não tem capacidade de ter barcos novos ou bons. Então, nossos barcos são, de fato, barcos muito precários e que a gente precisa mobilizar militantes do mundo inteiro para ir lá tentar ajeitar esses barcos, botar eles para funcionar. E uma parcela desses barcos quebram, como eu te contei, já quebraram tantas vezes. E a gente conseguiu, mais ou menos naquele momento, uns 50 barcos. E a gente foi sair de Barcelona, tinham barcos em Barcelona, tinham barcos na Itália, na Sicília, tinham barcos na Grécia e tinham barcos na Turquia. A gente ia sair de Barcelona e tentar cruzar o Mediterrâneo e chegar em Gaza com mais ou menos 50 barcos. Na primeira noite, quando a gente saiu, a gente pegou uma tempestade saindo de Barcelona e 30% dos nossos barcos quebraram, porque eram tão precários que eles eram, né? E a gente foi lá e dava um jeito de consertar, de preparar. Alguns não, a gente perdeu de fato alguns barcos. Mas a muitas duras penas a gente ia seguindo essa viagem. Todo dia era um milagre logístico, assim, a gente falava brincando com as pessoas, parece que todo dia quando a gente acorda, eu sou vegano, então não vou falar de matar um leão por dia, mas eu falava que a gente estava construindo canoa com palito de dente. Todo dia a gente tinha que fazer um milagre logístico para seguir na missão. E Israel atacou a gente muito duramente, assim, quando a gente estava na Tunísia, eles jogaram 2 drones incendiários contra nós. Quando a gente estava, você lembra, né? Quando a gente estava passando da Itália para a Grécia, numa única noite atacaram a gente 14 vezes, com 3 drones de armas químicas e 11 drones explosivos. Agora, quando eles faziam tudo isso, quanto mais eles atacavam, mais crescia o apoio, mais crescia a atenção à flotilha, e mais importante, mais crescia a atenção a Gaza. As pessoas não falavam só daquela missão porque tem pessoas no mar, falavam pessoas indo para Gaza. E as pessoas perguntavam, então, mas por que as pessoas estão indo para Gaza? Israel não diz que não tem ninguém passando fome lá? Não diz que eles são o exército mais moral do mundo? Não diz que eles estão só se defendendo? Então, aquilo ali gerava uma mobilização e as pessoas iam fazendo essas perguntas certas e, na minha opinião, nunca mais iam acreditar naquelas mentiras. Só que, à medida que eles iam atacando, os setores iam se mobilizando. Então, chegou uma hora que trabalhadores portuários da Itália
Falaram, se recusaram. Falaram, se atacarem a flotilha mais uma vez, a gente vai parar todos os portos da Europa. E poucos dias antes de Israel atacar a gente 14 vezes na mesma noite. Quando eles atacaram, eles cumpriram a promessa, os trabalhadores portuários, pararam os portos da Europa e na Itália aconteceu uma greve geral, Yuri. Imagina, as pessoas falam que greve geral hoje em dia é impossível, que os trabalhadores estão tão precarizados, e se tu perder o teu emprego, tem 10 querendo a tua vaga, um exército industrial de reserva querendo aquilo. E eles não cederam a isso. Eles continuaram e fizeram uma greve geral, a ponto que o governo ficou tão... A Giorgia Meloni, amiga de Netanyahu, falou que se sentia sufocada pelos movimentos sociais, pelas lutas. E ela, que apoia Israel em tudo, que manda armas para Israel, se sentiu obrigada a mandar um barco militar acompanhar a flotilha para ela não ser mais atacada. Ela já mudou um pouco de posição. Mudou um pouco, sim, eles respondem à vontade popular também, né? E aí o governo espanhol mandou também mais barcos para acompanhar, e aí o governo turco falou que ia mandar drones e apoio também. Então a gente chegou numa situação que aquilo ali mobilizou tanta força, a nossa flotilha foi interceptada, nós fomos todos sequestrados, sofremos muitas agressões, fomos levados para uma prisão no meio do deserto, uma prisão de segurança máxima. Só que quando a gente estava lá, os protestos eram tão massivos, tão intensos, aqui no Brasil também, que chegou um ponto que o Donald Trump, não só pela flotilha, mas pelos protestos, pelos governos pressionando, pela perda de popularidade, o Donald Trump mudou a tática dele em relação a Gaza. Ele que falava, 4 meses antes, o Trump falava, a gente vai mandar o povo palestino para o Egito ou para a Jordânia. Aí esses países recusaram receber palestinos, aí ele mudou de ideia, falou, a gente vai mandar para a Eritreia, para o Sudão do Sul ou para a Somalilândia. E aí a gente não ouvia mais falar disso, só via os vídeos dele de IA falando que ia transformar Gaza num resort, na Riviera do Oriente Médio, ou seja, limpeza étnica total, não ser mais a Palestina aquilo dali. 4 meses depois, desse levante internacionalista de solidariedade com o povo palestino, ele entendeu que ele ia ser derrotado nisso. E ele mudou de tática completamente. Passou a dizer, não, eu sou um promotor da paz, vamos fazer um acordo de paz em Gaza, eu quero ganhar o prêmio Nobel da Paz, e eu falei para o Netanyahu que ele vai ter que aceitar a paz porque Israel não pode lutar contra o mundo inteiro sozinho. Olha o grau de mudança. Olha o que os povos do mundo promoveram. Promoveram um cessar-fogo da maior potência militar do mundo, e a 5ª maior potência militar do mundo estão cometendo um genocídio. Eles nunca iam seguir, Netanyahu e Israel nunca seguiam um acordo de paz na vida, contra o Líbano, contra qualquer outro país. Mas olha o grau de mudança que uma ação civil estava ali ajudando a catalisar. Então quando eu vi aquilo, eu só lembrava de Oaxaca. Poxa, aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas, aquela missão impossível, que um monte de gente falava que era futilidade, que era só simbólica, ela conseguiu promover uma mudança tão grande. 7 meses depois a gente foi de novo, sob o silêncio total de 7 meses de um falso cessar-fogo. De novo, milhões e milhões e milhões, talvez 1 bilhão de pessoas têm voltado a falar de Gaza. Então, a gente percebe que quando as pessoas se organizam, quando elas têm uma estratégia evidente ali, pactuada coletivamente, e é parte das nossas grandes causas contra a exploração, as opressões e a destruição da natureza, isso toca o coração das pessoas. Se a gente segue, insiste nisso com coragem, uma hora isso transborda com uma força extraordinária. Então, Tiago, eu sou otimista. Eu também, tem que ser. Mas vai chegar uma hora em que a máquina, e com uma velocidade enorme, terá substituído os empregados do porto e todas as outras atividades que podem paralisar e que podem influenciar os governos. Sim. E isso vai ser num breve tempo. Sim. Você vê que essas grandes empresas de tecnologia, se você investigar um pouco, elas pertencem, os seus maiores acionistas são todos sionistas. Sim. Todos. Sim. Não há exceção. Sim. Essa pesquisa científica que alcança esse tipo de progresso tecnológico nos Estados Unidos, ela vem com um grande aporte de dinheiro e de financiamento americano. Todos eles têm, né? Sim. Agora, os financiados são escolhidos por eles, porque existem muitos outros gênios e empresas que não têm esses financiamentos. Sim. Então, isso também faz parte desse núcleo, dessa bolha sionista que se expande, né? Quer dizer, por trás de todos esses fatos cotidianos, mensais, anuais, de décadas, você vê o sionismo atuando brilhantemente, né? Alcançando seus objetivos.
E quando eles tiverem realmente mecanizado o mundo inteiro, todas as atividades, transformado elas todas em gadgets, bugigangas, né? em bugigangas tecnológicas, né? O pobre do trabalhador que aperta aquele botão, que levanta aquela alavanca, que carrega aquele peso, ele vai ser substituído. E aí? Bom, eu acredito que o futuro está em Deus jogo pertence. agora. Está em jogo agora. Eu sempre tenho dito, viu, de que tem muitas gerações, né? Quando a gente vê as gerações das lutas no Brasil, contra a ditadura militar, contra todos os outros processos de um país que é fruto de um processo de colonização também, de genocídio indígena, de escravização do povo negro, de processos de segregação e violência contra os povos, tamanha como é a história do nosso país. Todas essas gerações parece que já seguiam lutando já contra a exploração, contra as opressões. Agora, essa luta precisa ser incorporada com a urgência do desastre ambiental planetário também, que potencializa a exploração e as opressões também, mas que coloca para a gente um patamar de não retorno, se a gente não travar essa batalha, que coloca a gente numa situação ainda pior. Portanto, o que eu tenho dito é que nós estamos num momento decisivo para a história do mundo, para a história da humanidade, que todas as gerações que vierem depois de nós vão falar desse momento, com desastre ambiental planetário, com revolução tecnológica, com guerras em massa acontecendo, com crises sociais e econômicas horríveis. Esse momento é de fato um momento decisivo. Nesse momento nós estamos tentando entender se nós vamos conseguir transformar essa sociedade ou se nós vamos ser governados por criminosos de guerra, como Donald Trump e Benjamin Netanyahu, por Big Techs que tentam controlar cada aspecto da nossa vida e que pensam... Peter Thiel. Exato, e todos os demais das Todos outras os demais. que pensam modelos tecno-autoritários de governo que eles estão testando em Gaza, com campos de concentração, com drones com reconhecimento facial e IA, tecnologia de rifles automáticos, que eles chamam de smart shooting, que lê as pessoas, escolhe a área do corpo que quer atingir e atira automaticamente baseado nos algoritmos. Ou seja, modelos tecno-autoritários que pareciam coisas de filme distópico, e o complexo industrial militar que lucra com a guerra, que lucra com cada bomba jogada sobre uma criança palestina, ou iraniana, ou iemenita, ou venezuelana. Então, nós precisamos lutar nesse momento para não viver esse futuro distópico horrível. E aí, fácil não vai ser, porque a produção de ciência e tecnologia e esses interesses, essa concentração de capital, mas essa concentração também de poder político, está direcionado para a dominação. Não, eles não estão produzindo inteligência artificial porque eles querem emancipar a humanidade, porque eles querem pensar formas da gente deter a acidificação dos mares, a quebra do ciclo do nitrogênio, a perda da água potável disponível em forma líquida. Não, eles estão pensando em como manipular as pessoas, como controlar a nossa forma de pensar, como submeter a gente a sistemas políticos cada vez mais autoritários. Então, a ciência em si não é problema, o problema é a quem ela serve e com qual motivação ela é desenvolvida. É possível, sim, construir todas essas outras saídas para o bem comum do povo, né? Aí vai ter que colocar a ecologia na frente, entendendo que a gente está num ecossistema que o metabolismo da Terra está em choque nesse momento, que nós precisamos reverter isso. Aí a gente tem que colocar as pessoas na frente, pensar algo que não seja pela lógica do lucro, mas sim do bem comum. Então, tudo isso tem como ser subvertido para o povo, mas isso vai demandar muita luta. O que a gente tem visto é concentração de renda, de poder e uma ciência voltada para piorar o mundo e não melhorar o mundo. Trazendo para cá, e em que a renovação do Congresso brasileiro, a despoluição do Congresso brasileiro e das assembleias dos estados brasileiros, a vitória, a eleição do Lula, contam para isso? E toda vez que a gente pensa qual é o papel do Brasil e do povo brasileiro nessa história, eu sinto que as pessoas não compreendem a grandeza do nosso povo, do nosso país e o papel que a gente tem no mundo e no futuro do mundo. Gente, por ser socioambientalista, eu acompanho isso há tanto tempo e eu tentava dizer para as pessoas desde sempre, quando eu estava nas crises das águas, em tantos estados, tantas cidades, tantas grandes cidades do Brasil, quando falta água, as pessoas lembram que a água deve ser um direito, bem comum dos povos e da natureza, e começam a pensar, por que está faltando água? E aí eu sempre tentava
levar o processo, né, do roubo da água pelo agronegócio, da privatização da água a partir do sistema elétrico, do uso completamente insustentável que os grandes poderes fazem sobretudo, e nunca foi a culpa daquele trabalhador que chega em casa e que não tinha o hábito de escovar o dente com um copinho. Nada disso, né? A gente sabe que só o agronegócio destruidor, no modelo destruidor, ele rouba 60% da água do nosso povo. Mas o Brasil, ele tem 1/7 da água potável disponível em forma líquida no mundo. Nós temos os 2 maiores aquíferos do mundo. O aquífero Guarani, que era o maior reservatório de água conhecido no mundo, depois as pesquisas avançaram e descobriram que tem um sistema aquífero da Grande Amazônia que é 4 vezes maior que ele. E o Brasil tem o maior rio do mundo, o Rio Amazonas. O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica. O Brasil tem a maior capacidade e potência de incidência solar e eólica do mundo para energias renováveis, energia solar, para turbinas eólicas. O Brasil tem um país que é do tamanho de um continente, que tem 6 biomas. O Brasil é um país que tem 220 milhões de pessoas batalhadoras. Nós temos tudo isso para ser uma grande potência mundial da vida, para o futuro, e apontar esse caminho. Só que para isso a gente precisa lutar muito. E o Brasil, por mais que as pessoas não se deem valor, às vezes, e não percebam o valor que elas têm, que o nosso país tem, os que estão lá em cima, nessa pirâmide social, eles sabem muito bem disso. E o Brasil agora é o alvo da vez. O Brasil está sofrendo uma intervenção no processo eleitoral, com Trump pressionando, com Trump praticando sanções e tarifas, com Trump intervindo no processo. Os sionistas também, os Netanyahu também. Hilde, os sionistas realizaram um jantar na Hebraica, em São Paulo, com candidatos presidenciáveis da direita e da extrema-direita, e disseram: daqui sairá o próximo presidente do Brasil. Isso é o que deveria ser feito? O embaixador de Israel estava presente nesse jantar. O embaixador de Israel, que estava no Brasil, felizmente não está mais, ele se reuniu com Bolsonaro e parlamentares no Congresso Nacional, violando completamente a Convenção de Viena do que um diplomata deveria fazer. Então, eles, de fato, eles não estão nem aí. Os sistemas de espionagem deles, que foram contratados por governos estaduais, por prefeituras, os sistemas de militares, os convênios acadêmicos e todos os outros convênios deles, todos servem a esse projeto de dominação, de interferência no nosso país, de sequestro da nossa já tão limitada democracia. O Brasil está na mira onde eles querem garantir que quem vença seja uma marionete deles da extrema-direita, como o que está concorrendo nesse momento contra o presidente Lula, que diz que vai transformar o Brasil num país irmão de Israel, que vai firmar acordos históricos nunca antes vistos em todas as áreas, que diz que o gabinete de transição vai ser feito em conjunto com Donald Trump, que pediu sanções ao Brasil contra o próprio povo brasileiro para se beneficiar em eleições, que tem governos estaduais como de Tarcísio, pessoas que vão lá beijar a mão de Netanyahu e abraçá-lo durante o genocídio. Quem será o ghostwriter desse candidato, hein? Exatamente. Então, o Brasil, nesse momento, é o alvo. A Colômbia foi o alvo 1 mês atrás. Eles derrotaram o processo de levante social na Colômbia, tão bonito do Pacto Histórico. Nós não podemos ser derrotados. As consequências são imensas, não só para o nosso país, mas para o futuro do mundo. E por isso nós temos que garantir isso. As pessoas, a gente estava na flotilha, pós-missão, e as pessoas pensaram: Tiago, e agora? A gente vai numa nova missão? Gente de todos os países do mundo vinha me perguntar: quando a gente vai conseguir sair numa nova missão, Tiago? Eu falava: gente, vamos fazer um encontro, vamos fazer um congresso, vamos mudar a nossa missão de uma missão de barco para um grande movimento internacionalista de massas, que essa é a tarefa que a gente tem, não só ser barcos tentando chegar em Gaza, mas utilizar todas as táticas e todas as formas. Pessoas nas ruas. Isso. Só que agora também nós temos que fortalecer as nossas bases. A defesa da América Latina é crucial. Hilde, o Brasil, nesse momento, convergiu de o Brasil ser o centro da estratégia de dominação dos Estados Unidos, porque a estratégia dita de segurança nacional dos Estados Unidos, que foi publicada pelo governo e que foi utilizada como divulgação mesmo do ministro da Guerra, Pete Hegseth, ou do secretário de Estado, Marco Rubio, ela fala de 3 eixos para a segurança nacional dos Estados Unidos, que a gente sabe que segurança nacional não tem nada, é imperialismo puro. Eles falam a contenção da China, portanto, impedir os acordos comerciais que a China tem, impedir o processo de relações que vão integrando Ásia, África, América Latina. Além disso, o controle estratégico de energia, minerais críticos e outras coisas que eles chamam de recursos naturais, os bens comuns da natureza. Então, a gente está falando do dito Oriente Médio, da Ásia Ocidental, e por isso guerras também contra o Irã, e por isso tanta guerra pelo petróleo. Mas a Venezuela
É a maior reserva de petróleo conhecida no mundo. E o Brasil é o segundo maior país com depósito de minerais críticos, as chamadas terras raras no mundo. O Triângulo do Lítio, que pega desde Bolívia, Argentina, Chile, ele tem as maiores reservas conhecidas de lítio no mundo também. Então, seja pela contenção da China, que de fato é parceira comercial de tantos países da América Latina, seja pelo controle estratégico de energia e minerais críticos, e seja pelo terceiro fator, que é o controle do que eles dizem, o seu espaço vital, as Américas, sendo a América Latina o seu pátio traseiro, o seu quintal dos fundos, todos os 3 aspectos que Estados Unidos publicou, que são chave para a sua segurança nacional, o Brasil é estratégico. É o maior parceiro comercial da China aqui na América Latina. E a China já é o maior parceiro comercial do Brasil, disparado há muitos anos. O Brasil, segundo maior reserva de minerais críticos, vizinho da maior reserva conhecida de petróleo no mundo. O Brasil é o líder e o maior país da América Latina, de onde uma influência e um processo de giro político do Brasil influencia todo o continente. Então, se alguém tem dúvida que nós cumprimos um papel determinante, só não entendeu o seu papel, porque os nossos inimigos entenderam muito bem e vão fazer de tudo para dominar o nosso país. Você não acha que a China, com toda essa importância, esse poder e também a sua capacidade de mexer essa balança, está muito calada, muito quieta, muito parada? As grandes linhas da história são difíceis da gente olhar sem essa janela, porque se a gente pulasse no tempo para daqui a 50 anos e olhasse com as lentes do que o governo chinês vê agora, de que o império decadente está perdendo influência econômica, está perdendo sua capacidade de governança, a popularidade do presidente dos Estados Unidos agora é próxima de 30%, vivendo sucessivas crises, um endividamento absurdo, países abandonando o petrodólar, uma desindustrialização no seu país, uma perda do meio de vida daquele povo, crises sociais horríveis. Então, o império decadente, que é o que está acontecendo com o imperialismo dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a China vai crescendo em influência comercial. Países vão contestando até a hegemonia militar dos Estados Unidos, que ainda é de longe a maior potência militar do mundo, mas vai tendo derrotas militares para o Irã, até para o Iêmen vão tendo essa hegemonia contestada na guerra da OTAN contra a Rússia na Ucrânia. Quer dizer, a China não precisa fazer esforço. Os Estados Unidos já está dando conta. Então, se a China cresce e os Estados Unidos diminui, a China antecipara provável inevitável guerra na tal da armadilha de Tucídides, né? Que uma força ascendente ameaça tanto a outra que a guerra é inevitável. Se isso é inevitável, a China primeiro diz que quer evitar essa guerra a partir de uma relação amistosa, de benefício mútuo, como eles dizem, mas se não é possível evitar, eu entendo que eles querem adiar o máximo possível, porque a cada dia que passa, a China se fortalece mais, os Estados Unidos se fragiliza mais. Então, eles adiarem isso é do benefício chinês, mas esse nível de paciência estratégica é muito perigoso para o mundo. E quem está morrendo agora em Gaza? E nós da América Latina? E Cuba. A América Latina está sendo Venezuela, varrida. Bolívia, Exato. E essas vitórias não é, quer dizer, essas derrotas de Pirro, porque na verdade são vitórias construídas artificialmente. Exato. Né? Então, se a China tem esse nível de paciência estratégica, de que se beneficia quanto mais ela adia esse confronto com a força hegemônica atual, mas se ela perder todos os seus aliados, e se o mundo for para o buraco, e se o desastre ambiental planetário se tornar irreversível, então eu carrego um nível de frustração, de que nesse momento eu acredito que todo mundo, os povos livres do mundo, tinham que estar unidos para deter essa ameaça. Só que a correlação de forças é difícil, cada país tem uma decisão muito difícil a dizer. Às vezes é muito mais fácil falar para o Brasil, vamos ficar nem aqui nem ali, vamos dialogar com todo mundo. Tem jogo de cintura. Mas e quem está lá na ponta que não tem essa opção? O que você está achando da posição do Lula agora em relação aos Estados Unidos e que o Wall Street Journal fez um artigo agora, hoje ou ontem, um editorial de opinião do jornal criticando tanto o Brasil e o presidente Lula? Bom, eu acredito que, como diz o povo palestino sobre Lula, é que eles são muito gratos à postura do Lula de dizer que é um genocídio. Imagina, 2024, o Lula, a maior liderança mundial que teve coragem de falar isso, de falar que era um genocídio, que era uma guerra perpetrada contra mulheres e crianças. Isso pressionou líderes mundiais do mundo inteiro, encorajou povos em luta e resistência do mundo inteiro,
Mas só isso não é suficiente. Eu sempre digo que as palavras elas convencem, mas é o exemplo que arrasta. E o Brasil ainda carrega essa mácula de ter relações com o sionismo, de ter, infelizmente, relações que ainda mantêm esse mecanismo dessa engenharia de guerra que é mantida logisticamente, economicamente, academicamente, artisticamente, de várias outras formas, com genocídio. Hilde, você acompanhou esse processo da luta contra o apartheid na África do Sul e todos os países tinham uma decisão muito simples a fazer. É um apartheid? É uma violação horrível como essa? A gente não compactua com isso. E até que esse governo mude essa postura. Porque se a gente tratar como negócios de cotidiano, o tal do business as usual, que interesse eles vão ter de mudar? Então nós precisamos fazer o que o povo palestino está falando, boicotar, praticar sanções, praticar o desinvestimento, que sim, eles vão mudar. Se eles estiverem estrangulados economicamente o suficiente, não é possível que eles vão preferir ir completamente à falência do que garantir direitos iguais para o povo que vive naquela terra, independente da sua religião, da sua origem étnica. Foi essa decisão que aconteceu na África do Sul. E a partir do momento que aquele povo pôde decidir, decidiu e implementou o fim do apartheid e elegeu a pessoa que ficou 27 anos preso como Mandela, como presidente do país. Eles tinham um grande líder. Exatamente. Como nós temos também. Exatamente. Então, a postura do governo Lula foi uma postura muito honrada naquele momento, porém ainda insuficiente. E nesse momento, Lula representa a barreira de contenção ao imperialismo e ao sionismo. Então, por mais que o governo brasileiro mantenha relações com os Estados Unidos, relações amistosas, Lula sempre fala, Lula nunca vai ser a escolha prioritária desses setores, porque eles têm como ter um governo que é um capacho dos Estados Unidos, que fala que seu gabinete de transição vai ser feito conjuntamente com Donald Trump, que pede, imagina, Hilde, uma pessoa que vai num país estrangeiro pedir para ele aplicar sanções contra o seu próprio país, sabendo que isso vai trazer desemprego, sabendo que isso vai trazer aumento da pobreza, sabendo que isso vai fazer mal para o povo. É isso que a família Bolsonaro foi fazer. O Eduardo Bananinha foi pedir bombardeio ao nosso país. Baía de Guanabara. Imagina, cara, imagina isso. Então, o que está acontecendo é que, por mais que o governo Lula tenha limites, que obviamente a própria militância do Partido dos Trabalhadores reconhece isso, o próprio Lula fala, a gente vai para a rua, pressionem mais, por mais que tenha esses limites, o que a gente tem hoje é inaceitável para o governo Donald Trump. Conquistas sociais, como universidade pública, como saúde pública, como o PIX, como método que as nossas finanças e transferências não estejam dando lucro para as grandes companhias de cartões. Isso é o mínimo, Hilde, e o hoje mínimo é o Visa inaceitável. Deu uma declaração que aumentou muito o lucro dele, que ele está muito satisfeito. Exatamente, exatamente. Então, o mínimo é inaceitável para eles, porque eles querem a total exploração, a total opressão e a total destruição da natureza. Então, eles sempre vão atacar Lula, qualquer governo progressista, porque eles querem um atraso, eles querem o Brasil como essa colônia, como grande fazendão, grande poço de petróleo, grande mina a céu aberto, como grande cassino para especulação financeira. Eles não querem nada com o nosso povo, com o bem comum, com o bem viver da nossa população. Então, o governo do presidente Lula tem limites, mas é inadiável a tarefa de eleger e reeleger o presidente Lula como a única possível barreira de contenção dentro do sistema político atual contra o fascismo, o imperialismo e o sionismo. Agora, é importante dizer que a eleição não é a única forma de melhorar a nossa correlação de forças, de travar essa batalha. Apertar um botão nunca vai fazer uma revolução, embora seja importante nesse momento. O que vai garantir que a gente tenha força material para travar essa batalha é povo na rua, é mobilização, é consciência, é as pessoas entenderem que elas têm não só um poder imenso dentro de si, que é decifrado e despertado a partir da coletividade, mas elas têm uma missão e uma tarefa. Se nós não fizermos nada agora, o futuro é tenebroso para nós. Mas ao fazermos, a gente tem a chance e a esperança de viver numa sociedade muito melhor que essa. Imagina, eu sonho em poder viver com a minha filha. Deixa eu falar com eles aqui. Sim. Vocês estão escutando? Vamos para a rua, sim. Quem disse que quem tem cabeça branca não pode ir para a rua? Pode. Se quem tem cabeça branca pode, cabeça preta pode, cabeça vermelha pode, cabeça loura pode. Vamos para a rua, vamos mudar essa história, vamos reescrever essa página, vamos virar esse problema. É isso, porque o Brasil tem esse ímpeto de alegria e de fé e de confiança. Vamos aproveitar. E são coisas abstratas, eu sei. Mas é o que nós temos.
Não é, Tiago? O nosso povo tem uma coisa tão linda, isso que você falou da alegria. O Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. As pessoas sofrem muito. Aqui no Rio de Janeiro, as pessoas sofrem muito com a mobilidade, com a moradia, com a falta d'água, depois da privatização da cidade, e mais ainda. Com tantas violações que as pessoas, de fato, às vezes esquecem e ainda assim elas conseguem arrancar dessa dureza da vida uma felicidade, uma alegria que inspira o mundo. Agora imagina se a gente não vivesse nessa sociedade desigual. Essa sociedade que a gente vivesse fosse justa, boa, bela, de alegria, de solidariedade, de bem viver para as pessoas, onde todo mundo tivesse moradia digna, onde a gente não comesse tanto alimento sem veneno, onde a pessoa não tivesse que passar 2 horas no transporte para chegar no trabalho, onde as pessoas conseguissem expressar suas ideias num sistema político que de fato aplique uma lógica de que o povo manda e o governo obedece. Imagina a gente viver fora dessas amarras da colonização que impõe a nós do sul global. Imagina a gente viver num meio ambiente ecologicamente preservado. Imagina essa alegria que o nosso povo já tem aplicada a uma sociedade linda que a gente pode construir. Isso vale a pena, isso vale o sacrifício de qualquer vida. Quando eu e minha companheira Lara, a gente decide por ir nas flotilhas, a Lara na equipe de terra como coordenadora da flotilha e eu na equipe de mar também como coordenador internacional, a gente pensa que não tem nada mais perigoso para a nossa filha do que viver num mundo que aceita o genocídio, que está indo para o desastre ambiental planetário, que é do maior interesse da nossa filha, que o pai dela corra um risco fisicamente ali, mas que ela possa viver numa sociedade mais justa, mais bela. Essa foi a decisão ao longo de toda a história de qualquer pessoa que quis mudar o mundo. Essa foi a decisão do seu irmão Stuart, essa foi a decisão das melhores pessoas que já passaram aqui na Terra. Isso não é feio, isso não é fora de moda, isso é o que é necessário fazer. E sim, demanda sacrifício. E sim, eu gostaria de estar plantando o sistema agroflorestal com a minha filha, ensinando para ela como funciona a sucessão ecológica e como funciona o ciclo do milho, do feijão e da abóbora numa lógica complementar e como funciona cada um dos insetos e dos animais que fazem a dispersão das sementes e todas as demais coisas. Mas nós temos uma missão. Por mais que plantar seja lindo e construir um mundo novo seja importante, para dar o exemplo, eles estão jogando tanta bomba em Gaza que em 3 anos foi equivalente a 13 bombas atômicas de Hiroshima. Então eles conseguem destruir numa proporção muito mais rápida do que a gente tem condições de regenerar. E a gente tem que parar a destruição, lá e aqui. Tiago, vamos agora entrar no campo da curiosidade. Me fala da Greta. Sim. Todo mundo traz isso. Sabe uma coisa curiosa, Hilde? Quando estamos eu e Greta numa marcha... Greta Thunberg. Greta Thunberg. Quando eu e Greta estamos numa marcha, as pessoas sempre vêm falar com a gente sempre ouve as mesmas 2 coisas. Elas olham para a Greta e falam, nossa, você é bem mais baixinha do que eu pensava. E olham para mim e falam, nossa, você é bem mais alto do que eu pensava. A Greta é uma jovem de 23 anos e é de longe uma das melhores pessoas que eu já conheci. Tem gente, nós que temos redes sociais grandes, a gente acompanha muito isso, porque as pessoas têm todas expectativas muito diferentes sobre quem a gente é. E a Greta é uma dessas pessoas que, quando as pessoas convivem, eu sempre escuto a mesma coisa. E eu também tenho essa impressão e convicção sobre ela, de que ela é muito melhor do que as pessoas imaginam que ela é. Ela é uma jovem corajosa. Por mais que seja nova, 23 anos, ela é muito experiente, ela já faz isso há quase uma década. Ela é humilde, ela é corajosa, ela é disciplinada, ela é focada, ela é generosa com as pessoas. Uma pessoa sensacional. Quando a gente recrutou a Greta para a flotilha, era a missão que a gente estava em abril de 2025. A gente estava tentando levar um dos barcos da flotilha, era um barco de 160 pessoas que ia buscar a gente em Malta. Eu estava treinando as pessoas em Malta, entre elas a Greta. Esse barco não ia parar em Malta porque a gente não queria ser derrotado burocraticamente de novo. A gente treinava as pessoas na universidade, a Greta ia com boné, sem nenhum kefia, nada, com a cabeça baixa para ninguém reconhecer ela. E a gente treinou lá por vários e vários dias, eu ensinando as pessoas a ação direta não violenta que a gente precisa na flotilha. A Greta sempre muito disciplinada, focada. Quando eu mostrava para ela, Greta, nossa ideia é ir com esse barco, não contar para ninguém ainda, só conta quando a gente chegar em alto mar, em águas internacionais. Aí a gente conta para o mundo que a gente vai sair nessa missão, aí não tem país que pode parar a gente mais e nada para mais a gente. Se arrancarem nossa bandeira, como aconteceu da outra vez, a gente bota a bandeira da Palestina e vai e pronto. E ela falou, tá bom, vamos. E eu falava para ela, olha, nossa expectativa é que quando a gente vá, isso cresça em mobilização, que comecem a pipocar manifestações e protestos e outras coisas. E parecia uma coisa muito abstrata, era uma apresentaçãozinha do PowerPoint que eu mostrava para ela. Ela lembra disso até hoje, a gente fica rindo disso. A gente treinou, quando a gente falou pro barco, vem, o barco estava na Tunísia. Quando ele chegou em águas internacionais, Israel descobriu,
o país, Palau, que era o país da bandeira, cancelou a bandeira, horas depois o seguro cancelou o seguro e a gente ia mesmo assim, sem nada disso, encontrar em águas internacionais e ia. Eles bombardearam o nosso barco, com 2 bombardeios na costa de Malta. E por um milagre não mataram as pessoas que estavam lá. Tinham 18 pessoas a bordo. As 80 que a gente treinou não puderam embarcar, inclusive a Greta. E eu e Greta a gente conversava e a gente falava, caraca, fomos derrotados outra vez. Desculpa, Greta, você ter vindo até aqui, eu sinto muito. Ela falava, não, essas coisas acontecem. Já perdi tantas batalhas também da nossa luta ambiental. E eu falei, olha, a gente tem um outro barco, muito menor que esse. Só cabem 12 pessoas. É uma missão de risco altíssimo. Acabaram de bombardear nosso barco. Se essa mesma bomba caiu nesse barco grande para 164 pessoas, cai nesse barco pequeno, não sobra nada. Então eles têm condições de matar a gente se eles quiserem. Mas se a gente consegue ser forte o suficiente, visível o suficiente, eles não conseguem, não é que eles não conseguem matar fisicamente, militarmente, mas eles não conseguem pagar o custo político de nos matar. Se você for, eu vou. Se você for, isso aumenta muito a nossa segurança e aumenta muito a eficácia para a causa. Então ela falou, vamos embora, vamos. Eu fiquei muito impressionado, porque aquela missão ali era de um risco extremo, Wilde. E ela, tendo tudo a perder, assim, inclusive a vida dela, ela falou imediatamente, vamos. E aí, menos de um mês depois, nós pegamos esse barquinho chamado Madeline e fomos em direção a Gaza. Foi tão bonito acompanhar aquilo. Agora, caiu muito a militância palestina nas redes sociais. O que houve? Acabaram com tudo? Não tem mais Gaza? Não. É a impressão que a gente tem. O que aconteceu é um processo multidimensional. De um lado, o processo de destruição de Gaza está muito avançado. Do outro, esse levante que aconteceu no final do ano passado assustou tanto o imperialismo e o sionismo que eles resolveram usar todas as forças para combater. Então, não é que as pessoas não estejam convencidas de que o genocídio é um absurdo, é que elas estão ficando sem os mecanismos para expressar essa indignação, porque os algoritmos cada vez mais censuram, ou eles penalizam para as pessoas não quererem porque isso prejudica seus algoritmos, ou eles de fato censuram e apagam as páginas e usam os tais dos shadow bans e outras formas. Eles criminalizam ativistas da causa palestina. Nós temos 4 militantes presos na Tunísia, 11 ficaram um mês presos na Líbia. A gente sofre tanto processo de criminalização, tanto ataque, tanta coisa, Yudi. Pessoas vivendo horríveis campanhas de difamação. É só você falar da Palestina que você vai ver que eles vão criar todas as campanhas com todas as mentiras e fazem isso há décadas. Até com Michael Jackson fazem com todo mundo que ousa levantar a voz contra o sionismo. Em países que eles conseguem, eles criminalizam. Eles passam projetos de lei como esse daqui da Tabata Amaral de criminalizar quem critica o sionismo. Não é falar mal do povo judaico ou da religião judaica, coisa nenhuma, porque a gente não defende isso. A gente defende total liberdade religiosa e total respeito às origens étnicas, o judaísmo inclusive, mas eles não querem que critique um Estado que comete genocídio. É como na África do Sul, do apartheid, você aprovar uma lei que não pode falar mal do racismo, que não pode falar mal do apartheid na África do Sul. É isso que eles tentam fazer. E, além disso, eles controlam governos para passar mais medidas coercitivas, para reprimir manifestações, para perseguir as pessoas. Então, uma intensa criminalização, a compra da grande imprensa, muitas vezes acionistas, como você falou, ou pressionando economicamente de outras formas, a censura nas big techs, a criminalização e um falso cessar-fogo, que o Trump foi inteligente quando impôs a Israel esse falso cessar-fogo, porque as pessoas pensam que a coisa em Gaza está resolvida. 9 meses depois, desse falso cessar-fogo, mais de 1.000 pessoas foram assassinadas em Gaza, por drones, por bombas, por rifles e por tanques. Mais de 1.000 pessoas, se fosse aqui no Rio de Janeiro, 1.000 pessoas assassinadas em 9 meses por tanques, por bombas, por drones. As pessoas diriam que há um cessar-fogo? Se fosse mais ainda, porque aqui também tem guerra contra o nosso povo. Mas se fosse em Londres, em Roma, em Washington, ninguém diria isso. Só dizem isso porque desumanizam o povo palestino. A ajuda humanitária segue sendo impedida de entrar. Menos de 100 caminhões entram por dia, o acordo no cessar-fogo era de 600 caminhões e a ONU dizia que pelo menos 1.500 deveriam entrar por dia para garantir as necessidades básicas e nutricionais do povo de Gaza. Mas a ajuda segue sendo impedida. A terra segue sendo roubada. Israel já controla hoje mais de 70% de Gaza. Gaza é tão pequena, é do tamanho do plano piloto de Brasília, 365 km². Eles já roubaram mais de 70% dela. E Netanyahu a imprensa se gabar de estar controlando cada vez mais. E o pior é que o futuro que eles pensam para lá é ser governado por esses criminosos de guerra, em sistemas tecno-autoritários das big techs e do complexo industrial militar, lucrando com a morte, o extermínio e o genocídio do povo palestino. Então, essa conjunção de mecanismos não é que faz com que as pessoas estejam caladas, é que faz com que
a força material contra quem se manifesta está se tornando cada vez mais difícil de romper. Eu sei que nós temos capacidade, mas demanda de nós esforços extraordinários, uma criatividade revolucionária que precisa cada vez mais romper barreiras que a gente nem sabia que existia. Em outubro, esse levante levou eles a uma derrota tática importante, porque eles queriam ter feito essa limpeza étnica há muito tempo. Naquele momento, eu acredito que a gente estava vencendo. Agora eles se reinventaram, o Império contra-atacou, eles criaram novos mecanismos que agora nós temos mais uma vez que nos superar e vencer. Nós estamos sendo intoxicados pelo mal, né? O mal está intoxicando a vida, né? Não são só os agrotóxicos. Sim. Tiago, muito obrigada. Há Rede tanto querida. tempo. Você lembra quando você voltou Sim. da Flotilha? Eu vou te dar entrevista Sim. quando eu voltar. Aí voltou, não pôde. Que a Depois gente voltou de emendou novo. uma missão na outra, e outra na outra, outra na outra. Obrigado, querido. Querido, muito obrigada. Que bom, que conforto saber que existem pessoas como você no mundo. Viu, Obrigado, Tiago? Yudi. Para mim é uma honra estar aqui com você. Pessoas como você. É um herói, eu estou segurando no herói, gente! Eu estou aqui tocando no herói. Muito obrigada, Tiago. Demais, viu? Muito obrigado. Obrigada por ser você. Em nome de todo mundo, né? De vocês, de mim, de todos. Muito obrigada, Tiago. Obrigado, querida. Eu queria dizer que eu admiro muito o seu trabalho, a história da sua família é inspiradora. Não tem uma pessoa que eu não falo para ir atrás e entender mais sobre a história da sua família, que reflete a história da luta contra a ditadura, que reflete tantas coisas lindas, e para a gente defender a informação livre. O que você faz promovendo informação livre é o mesmo propósito de quem está num barco, quem está numa barricada ou quem está no trabalho de base. Nós estamos juntos, companheira. Para mim é uma alegria estar aqui. Um abraço a você, a comunidade 247. Nós vamos vencer. Vamos vencer. Valeu.